A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos mais uma vez, nesta noite já chegando para a oração. Quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Receba uma doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dessa que vos cumprimenta com muita alegria, evangelista Odete. Onde quer que você esteja, que esta paz maravilhosa te alcance e leve ao seu coração, a sua vida, para a sua alma. Leve alento, leve o conforto, consolo, a esperança. Nós precisamos ser tomados por esses sentimentos bons, sermos abençoados por Deus desta maneira. Só assim nós vamos eliminar o que mais nos afeta, o que mais nos prejudica, que são as preocupações. Preocupação é uma dupla, a preocupação e a ansiedade. Elas andam de mão dada, e todas que elas conseguem envolver, elas levam para a casa da depressão. É um trio da maldade. A ansiedade, ela é um sentimento natural que está ligado à emoção, está ligado também à alma. E a preocupação é incrível. É incrível que a preocupação, ela faz parte de anseios, desassossegos, encargos, obrigações, lidas, incumbências, responsabilidade. Então, a preocupação excessiva, exagerada, sem controle, ela faz com que nós caímos aí neste laço do transtorno da ansiedade. A preocupação não controlada, nós sabemos que tudo que é demasiado, tudo que é com exagero, ele traz prejuízo. E a preocupação não controlada, a preocupação exagerada, ela nos leva ao transtorno da ansiedade. E aí, neste processo, somos atingidos, né? Ser humano, todos os seres humanos, eles são atingidos nos principais neurotransmissores do cérebro. Então, liga a mente, liga na alma. Por isso que esses problemas, que é um dos maiores, das maiores doenças do século presente. Nunca vimos uma geração tão ansiosa. Até as crianças, os bebês são ansiosos. Crianças que não conseguem dormir. Crianças irritadas, deixam seus pais estressados, esgotados, irritados, né? Com irritabilidade, já viu isso? Uma mãe hoje tem um bebê, ela se esgota, ela se estressa só cuidando do bebê. Então, nunca houve uma geração tão tomada pela ansiedade como nos dias de hoje. A nossa geração, essa geração que nós estamos vivendo, que é a geração dos filhos e dos netos, né? A geração do século XXI. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a ansiedade, olha, ela nos traz muitos prejuízos. A ansiedade, ela mexe no emocional, no sistema nervoso, trazendo inquietação, preocupação excessiva, medo irracional, mexe no nosso físico, trazendo palpitação forte no coração, tremores, falta de ar, irritabilidade, dificuldade para dormir, alteração no apetite. Ela mexe tanto no sistema nervoso como no sistema digestivo. Até o nosso estômago e também o nosso intestino é provocado, é prejudicado por causa deste mal. Vocês acreditam que a preocupação excessiva, a preocupação exagerada,
ela se torna o transtorno da ansiedade. E a ansiedade não tratada, não controlada, ela leva à depressão. Então, quer dizer, nem todos, né, os próprios médicos, os próprios especialistas na saúde mental, eles não afirmam, não podem afirmar, nós não podemos generalizar que todo ansioso é depressivo, mas a maior parte que já está com transtorno de ansiedade já está se encaminhando ou já está ligado à depressão. E a depressão tem muitas causas, né? Nós temos 2 tipos de depressão, eu já falei em outros vídeos. Existem 2 tipos de depressão. Aquela depressão que você já nasce com ela, vem, né, de família, é uma causa interna. E tem a depressão provocada. A depressão provocada são todos esses males aqui, ó, que começam pela preocupação excessiva, que leva ao transtorno da ansiedade e vai levando o corpo físico a adoecer de todas as formas, né? Sistema nervoso, tá ligado aí ao sistema nervoso, neurotransmissores, cérebro, né? O sistema nervoso e o sistema também digestivo. Então o corpo fica doente. O corpo fica doente. E aí você tem que procurar o quê? Um especialista para se cuidar. Tem pessoas que é tomada pela angústia, medos, insegurança, tomado por pensamentos, né, catastróficos, falta de ar, sensação de sufoco, tensão muscular, cansaço, fadiga, alteração, como nós já falamos, no sistema digestivo, sente náusea, tem diarreia, passa a ter constipação e tantos outros problemas, tantos outros sintomas, né, da ansiedade que são parecidos com os que lá na ansiedade já também estão desencadeados e já aparecem no corpo físico. Tudo isso causado pelo estresse, por traumas, por perdas, por prejuízo. Viver num lar ou num ambiente violento, de agressão. Então isso vai desencadeando, isso vai trazendo males. E nós vamos, neste momento, orar. Vamos orar por aqueles que estão aí tomados pela ansiedade, que já está sendo arrastado aí para o caminho do transtorno da ansiedade, e muitos que já foram aí levados para casa, para essa casa, onde muitos se tornam prisioneiros da depressão. Nós vamos orar. Pode alguém perguntar, irmã Odete, a Bíblia fala sobre isso? Fala. Paulo escreveu lá em Filipenses, 4 de Filipenses, verso 6. Olha a palavra de Paulo. Olha o conselho de Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus, através das vossas petições, pelas orações e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas Pedro também escreveu. Pedro também falou da ansiedade. Pedro também disse o quanto a ansiedade ela é perigosa, ela é traiçoeira. E o que ele diz? 5 de Pedro, verso 7. Lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançai. Não mantenha a ansiedade. Não precisa viver preocupado e cheio de ansiedade.
Passam a crer, a confiar mais em Deus. Coloquem as suas vidas, porque agora nós servimos a Deus. É um Deus provedor. É um Deus que conhece as nossas necessidades. Mateus escreveu também. E aí já é Deus falando conosco, lá em Mateus capítulo 6, do verso 25. O que está escrito lá? Não andeis ansiosos, não andeis preocupados, ansiosos pelo que haveis de comer, de beber ou de vestir. Porque a vida é muito mais do que a comida. O corpo é muito mais do que as vestimentas. E o Pai Celestial, o Pai que está no céu, conhece as vossas necessidades, conhece a vossa vida. Ele sabe o nome de cada um, ele sabe aonde vivemos, como vivemos. Então nós precisamos confiar mais em Deus. A humanidade está sofrendo, a ansiedade, a depressão é uma das maiores doenças do nosso século, do século 21. Está tomando a humanidade. Quando nós chegarmos aí em 2030, o mundo quase todo será tomado pela ansiedade, que vem das preocupações, muita preocupação. Nós temos que buscar nos preocupar menos e crer mais em Deus, em confiar mais no Senhor. Você que já está se tratando de ansiedade, transtorno da ansiedade, você que já está aí tomando ansiolítico, antidepressão, já está depressivo, já se trata a tempo. Tem ainda uma chance, tem ainda uma oportunidade para que você possa ficar livre desta doença que mata, que leva para o túmulo, que leva a óbito. O câncer tem matado, a meningite tem matado, o Covid tem matado, a dengue tem matado, a diabetes mata milhares, enfim, muitas doenças, mas a ansiedade e a depressão têm matado muitas pessoas. E tem pessoas que chegam a ponto de tirarem suas próprias vidas, praticarem o suicídio, porque não tem mais prazer de viver. Quando é levado lá para a casinha, é esta casa da depressão. Olha, começa com as preocupações, para na ansiedade e a ansiedade já está aprisionando. Então ela arrasta lá para a casinha da depressão. Lá você se torna um prisioneiro. Prisioneiro da tristeza, da angústia, das aflições, do desespero. Lá você se torna um prisioneiro dos medicamentos. Lá você torna um prisioneiro. Você vai viver só para tratar deste problema. E não tem cura. Para a medicina não tem cura, mas o nosso Deus, Ele pode. Como Ele arranca o câncer, Ele pode arrancar todos esses problemas e evitar até que nós chegamos até esta casinha aí. Que essa casinha aí está com a porta aberta dia e noite, 24 horas, só aguardando, só esperando. Então vamos ser mais prudentes, vamos ser mais sábios, vamos buscar a Deus com mais sabedoria, com mais inteligência, buscando a Deus para evitarmos de nos entregar às excessivas preocupações e sermos arrastados aí para esse vale, para este vale que mata, para este vale que ceifa muitas vidas. Lá no Salmo 116, o salmista está dizendo, olha, cordéis da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Eu me vi em aperto e tristeza, mas olha o que ele diz agora. Mas no momento do desespero, na minha aflição, eu clamei por socorro ao nosso Deus e Ele dos altos céus me ouviu. Ele passou por esse transtorno aí. Ele foi arrastado também para a casinha do sofrimento. Ele disse, cordéis da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Tem muita gente cercada, rodeada. Tem muita gente que está desta maneira. A maneira em que se encontrava Davi. Está rodeado, está cercado pela morte, pela angústia, pelas aflições, pelo desespero. Já perdeu a vontade de viver, já perdeu o prazer da vida.
é só dores, é só sofrimento. Então nós vamos aprender com a palavra de Deus, a nos tranquilizar no Senhor, a nos preocupar menos e deixar Deus cuidar de tudo, porque Ele é um Deus provedor e conhecedor das nossas vidas. Viu o que está escrito em Mateus? Não andeis preocupado com amanhã, com o que é a vez de comer, de beber ou de vestir. O ser humano se preocupa com isso. Quanto mais tem, mais quer adquirir. Não se conforma com o que tem. E ele não dá valor com aquilo que ele conquista. Ele conquista coisas grandiosas, mas ele sempre está de olho nos outros. Ele quer o que os outros têm. Ele não se conforma, ele não se contenta com o que Deus tem dado. E Deus está dizendo, olha, não andeis ansiosos. Tá? Nem pelo que comer, nem pelo que vestir, nem pelo que calçar, com nada da vida. O Pai Celestial conhece as vossas vidas e Ele tomará providência. E olha o que o Senhor ainda diz, olha para os passarinhos, que são em bandos, que são milhares. São milhares, são de muitas espécies de passarinho. E o Senhor diz, olha, os passarinhos eles não plantam, não colhem, não têm celeiro. E, no entanto, não passam fome. Deus alimenta todos eles. Deus cuida, Deus protege. Porventura, Deus não guardará nós, a nossa vida, os nossos filhos. Deus não guardará o ser humano, que é imagem e semelhança sua, e que tem muito mais valor do que os passarinhos? Então vamos aprender a buscar a Deus, a confiar em Deus, a nos preocupar menos. Não dê lugar para as preocupações excessivas. Não. Olha, a preocupação, ela vem parecendo ser uma coisa até normal e natural. Mas com excessividade, ela vai te arrastando para perto do transtorno da ansiedade. E a ansiedade, ela passa a correntinha em você sem que você perceba. E ela vai te arrastando lá para a casinha da depressão. Lá onde você fica aprisionado. Lá onde você morre, às vezes, longe de todos, sozinho. Porque a pessoa, quando está nesse ponto, ela se afasta de todo mundo. Ela se afasta, ela se distancia, né? Então ela morre lá sozinha. E o Senhor disse, não vai para lá. Eu estou aqui, mesmo estando no céu, eu te enxergo, eu cuido, eu zelo, eu te protejo, eu te dou segurança. Então nós temos que aprender a confiar mais em Deus, a nos apegar à palavra de Deus e pormos em prática. Tem muita gente que está aí sendo arrastado para a morte porque não quer confiar em Deus, porque está dando lugar há muitas preocupações e as preocupações estão te arrastando para a ansiedade excessiva, para a ansiedade que mata. Nós vamos orar a nosso Deus agora, nós vamos pedir o socorro divino, nós vamos clamar ao Senhor, que é poderoso, que é justo. Vamos ouvir o conselho daqueles que já viveram bem antes de nós e sabem exatamente o prejuízo como é grande para aqueles que estão aí se entregando a todos essas preocupações, esses males que atingem o homem que vive nesta terra, distante do Senhor, afastado de Deus, distanciado do nosso Deus. Provérbios, o sábio Salomão, ele escreveu que a ansiedade no coração do homem, ela leva ele à destruição. Quando o coração se volta, deixa ser amarrado pela ansiedade, o caminho do homem é a destruição. Provérbios 12, 25. E lá no Salmo
38, verso 9, o salmista está dizendo sobre as ansiedades. Ele também tinha suas ansiedades. Ele diz: na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos e as minhas ansiedades não te são ocultas. Então, necessidade, preocupação, todos nós temos, mas temos que ter o controle. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor. Senhor, nos ajude. Não nos deixe, Pai, darmos lugar à morte, à destruição. Porque o matador de sonhos está aí, o destruidor está aí, 24 horas lutando contra as famílias, lutando contra nós, lutando contra a nossa casa, lutando contra a nossa vida, os nossos sonhos, nossos projetos. Mas vamos ser sábios, vamos clamar ao nosso Deus. Ore comigo neste momento, maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, na sua santa e maravilhosa presença nesta noite. É uma oração especial, meu Pai, e nós queremos iniciar esta oração. Depois de tudo que trouxermos aqui, o conhecimento de cada um dos inscritos deste canal, daqueles que estão nos ouvindo. Pai querido, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, daquilo que temos feito, dessas preocupações, meu Pai, exageradas, excessivas, essas preocupações que têm nos levado à destruição. Porque quanto mais temos, mais queremos. E aí neste processo, Pai, nós já estamos em falta com o Senhor. Porque o Senhor está dizendo: não andeis preocupado. Não se preocupeis. Nós estamos vivendo dias maus e difíceis, Pai. E o Senhor é conhecedor também. Tem visto todo e o passo a passo de cada um dos que habitam na terra. Nós pedimos perdão, Pai, pelas nossas fraquezas, pelas nossas debilidades humanas. Perdoa os nossos pecados, porque estamos aí no caminho da perfeição. Sua palavra diz que nós temos que ser santo como o Senhor é santo, perfeito nas obras. Às vezes nos falta até caráter, Pai, como servos, como pregadores do Evangelho. Às vezes estamos até em falta nesta parte, mas o Senhor é poderoso, Pai, para nos instruir, para abrir a nossa mente e nos dar entendimento e sabedoria, perdoando primeiramente os nossos pecados e nos lavando, Pai, de tudo que possa pesar, de tudo que possa, Senhor, tornar-se peso na nossa vida, sobre os nossos ombros. Dá alívio a este fardo pesado, este que está carregando um fardo que nem é dele. Este, ó Deus, que está aí com um jugo tão pesado que não consegue mais andar. Quando vem o perdão, quando a graça nos alcança, quando vem o perdão do céu, por meio da graça e nos alcança, todo este peso fica para trás. E nós nos sentimos leves, porque o Senhor diz: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E quando nós confessamos os nossos pecados, reconhecemos que temos necessidade deste Deus poderoso e que nada somos sem a presença do Senhor, que nada somos sem o Senhor. Que o Senhor, meu Pai, é o principal na nossa vida. Quando isto acontece, é quando aceitamos este convite, nos achegamos aos pés do Senhor, nos achegamos a Cristo, porque Ele está dizendo: vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Tem muita gente que está aí cansado, oprimido. As preocupações excessivas, exageradas, levaram a Deus, esta pessoa, até o transtorno da ansiedade. E ali eles foram amarrados. Ali, Senhor, eles já foram laçados e são arrastados, meu Deus, lá para a casinha da ansiedade, aonde muitos, ó Pai, já estão lá, aprisionados. Aprisionados, Senhor, sem esperança, decepcionados, vivendo perdas e prejuízos, Pai, quando na verdade lá atrás poderiam ter começado tudo certinho, conforme diz a sua palavra. Paulo está dizendo
Olha, toda ansiedade seja apresentada ao Senhor através das vossas petições e das vossas orações. Tudo que temos necessidade, nós podemos pedir ao Senhor. Pedro escreveu: lançai ao Senhor toda a vossa ansiedade e Ele cuidará de vós. Olha, quantas pessoas, Pai, que estão aí, ó Deus, preocupadas, ansiosas, depressivas, em tratamento, tomando ansiolítico, já a este ponto. É quando chega lá na casinha da depressão. No caminho, Senhor, indo para a casinha, já começa os tratamentos, porque já está com transtorno de ansiedade. E aí começam os tratamentos com muitos medicamentos, ansiolíticos, ó Deus, que deixam as pessoas dependentes do remédio. Olha quantas pessoas que tomam ansiolíticos fortíssimos e ficam aí, Senhor, como um zumbi, abobados, fora de si, dopados. Tem pessoas que já não trabalham mais, afastado do trabalho, Senhor, por causa do transtorno da ansiedade. Muitos, ó Pai, os anos passaram, o sofrimento foi lá na infância, mas ele arrastou esse fardo pesado, ele arrastou a vida inteira dele, meu Pai. O passado junto com ele, as mágoas, os traumas, o medo, o ódio, a vingança, esteve sempre presente no coração. E olha o ponto que ele chegou, Senhor. Está aí hoje se tratando de depressão. Muitos até já perderam, Senhor, o gosto pela vida. Quantos que já tentaram suicídio várias vezes? E quantos, meu Pai, que nesta caminhada se suicidaram, se foram? Deixaram uma família em sofrimento. Nós vemos hoje falar de cristão que tiram suas próprias vidas, se suicidam. Cristão, pessoas conhecedoras da palavra. Pai, que a misericórdia do Senhor possa nos alcançar os lares, as famílias, o povo brasileiro. Nós sempre estamos orando, meu Pai, por esta nação, aonde, Senhor, o evangelho tem sido pregado, meu Pai. De todas as maneiras, está aí, Senhor, anunciando a libertação, a salvação que vem do Senhor. E mesmo assim, meu Pai, vidas dentro de uma igreja estão oprimidas. Foram feitas pesquisas recentemente de que a maior parte dos depressivos, 60% dos que sofrem de depressão são crentes. Crentes frustrados. Crentes que estão frustrados. Crentes que seus sonhos não foram realizados. Porque estão aí, Senhor, preocupação excessiva. Estão correndo atrás de riqueza deste mundo e deixando a salvação para trás, a libertação, que é o mais importante, o mais necessário. Olha quantas vidas, Pai. Quantas vidas em sofrimento. Pessoas que estão aí morando nas ruas. Pessoas que dormem nos albergues porque não tem mais um lar. Perderam a família, se afastaram, se distanciaram da família. Aqueles que superlotam as cadeias, os presídios. Quem estão lá, Senhor, nas cadeias? A maior parte filho de cristão. Pessoas frustradas. Esperaram, Senhor, em algo que não aconteceu. Promessas que nunca se cumpriram, levaram estas pessoas, meu Pai, à loucura. Levaram ao crime, à criminalidade, ao roubo. Olha quantas pessoas que estão aí, Senhor, que se nós formos conversar com elas, vem lá de trás. Começou com as preocupações. Começou com esse exagero, esse sentimento, essa emoção que não tem limite. Não atingiu só, Senhor, o cérebro, a mente, o psicológico, mas também a alma. Olha quantas pessoas aí, Pai,
com a vida totalmente desgraçada. Estão quebrados, falidos, derrotados. Não tem mais prazer de viver. Muitos se suicidando. Muitos, ó Deus, se afastando da família. Pessoas que já não creem, não têm mais fé, não têm mais esperança. Pessoas que estão entregues, Senhor, derrotadas e entregue totalmente, ó Pai, ao desânimo. Olha quantos caídos e prostrados que já não se levantam mais. Pessoas que estavam numa igreja, muitos até pregadores do evangelho, estavam lá, Senhor. Como escreveu Pedro, tomado pela ansiedade. Nada bastava. Não se contentava com nada. Porque é isso que a preocupação e a ansiedade causa. As pessoas ficam aí, Senhor, inconformadas. Não se conformam com nada. Não se contentam com nada. Descontentamento. Quantas pessoas que estão descontentes, quantas pessoas que estão decepcionadas, quantas pessoas, meu Pai, que precisam de ajuda, estão descontentes com tudo. Estão descontentes na igreja, estão descontentes na vida, no casamento, com a família, com os filhos, com o trabalho, com o ganho. Estão descontentes. O descontentamento leva as pessoas à destruição. Quantos, meu Pai, que por causa do descontentamento estão à beira da morte, estão aí entre a vida e a morte, estão aí atrás das grades, estão aí numa cama de um hospital, Senhor. O estresse foi tão grande, a exaustão tomou conta. Pessoas que vivem com a irritabilidade, Senhor, já levantam de manhã irritados. Saem de casa irritados consigo mesmo. Pessoas que vivem tão irritadas, Pai, que aos poucos elas estão se afastando da própria família, estão se distanciando, não conseguem ficar no serviço, não conseguem se manter num trabalho, não conseguem, Senhor, viver a dois. Quantas pessoas, por causa do descontentamento, já passou por 2, 3, 4 casamentos, nenhum deu certo. É uma pessoa que não se contenta com nada, nada tá bom. Está insatisfeita, Senhor, nada satisfaz. Nós queremos pedir ao Senhor, neste momento, ó Pai, juntamente com os milhares que vão nos ouvir, que vão orar conosco, que vão receber esta oração, que eles possam encontrar força para colocar todas as suas preocupações e ansiedades nas suas mãos e deixar o Senhor tomar conta desta vida, Senhor, deste pai de família, deste jovem, desta criança, deste idoso, deste lar, de toda esta família, de todos que são atingidos por este mal, Senhor, que começa aí com a preocupação, que é levado para o transtorno da ansiedade, e que a ansiedade arrasta, vai arrastando eles até aonde a depressão o aguarda, e lá eles se tornam prisioneiros. Quantos idosos que poderiam hoje, na velhice, estar aí desfrutando melhor da sua vida, agora já não trabalham mais, são aposentados, mas não têm saúde. Estão em cima de uma cama, muitos estão lá, Senhor, num asilo, numa casa de repouso, porque a família não consegue cuidar. Porque a família, Senhor,
estão estressadas, não conseguem cuidar. Uma pessoa difícil, pessoas irritadas, pessoas violentas, agressivas, porque é isso que o que sofre de depressão se torna. A irritabilidade é 24 horas. Os filhos, os netos, a família não conseguiram cuidar, tiveram que levar para o asilo, tiveram que levar para uma casa de repouso, para uma clínica geriátrica, porque não consegue cuidar, meu Pai, desta pessoa que quem sabe te serviu a vida toda, mas nunca observou a palavra. Ouvia, lia, mas nunca guardou, nunca observou que a sua palavra, ela nos alerta quanto a este mal que nos atinge aqui na terra. Pai, tenha misericórdia. Muitos foram atingidos. Elias foi atingido, Davi foi atingido, Eliseu passou por momentos difíceis. Os demais, Daniel, José, foi jogado na cova pelos seus irmãos, foi tirado de lá no dia seguinte. Não tiveram coragem de matar, mas venderam ele como escravo. Foi parar lá bem longe da sua terra, da sua casa, do seu pai, da sua família. E viveu anos, Senhor. Anos. Anos para que se cumprisse, anos para que o Senhor se manifestasse e realizasse a obra. Olha, meu Deus, o que as preocupações trazem, o que a preocupação causa. Pai, nós estamos neste mundo e não temos conhecimento de muita coisa e precisamos, Pai, aprender. Precisamos, ó Deus, ter conhecimento. Abra a nossa mente. Por isso que o Senhor diz: o meu povo sofre por não ter conhecimento. E nós precisamos, Pai, estar alerta. Nós precisamos, meu Pai, ter mais sabedoria. Precisamos ter mais entendimento para nós sofrermos menos, padecermos menos, vivermos um pouco mais, Senhor, de vida e que seja da melhor forma possível. Quantos que a qualidade de vida é péssima, mas poderia ser boa. Mas é a preocupação, é a ansiedade que leva as pessoas a esse desespero. E nesse desespero ela não percebe que ela é tomada nos seus sentimentos, é tomada, Senhor. A mente é prejudicada, o corpo físico é prejudicado. E leva muitos, Pai, para cima de uma cama. Leva muitos para os tratamentos com prazos prolongados. E mesmo com todo esse sofrimento ainda não consegue se livrar do mal. E é o mal que nós mesmos abrimos a porta para eles, Senhor, por não darmos ouvido à sua palavra. Pai, tenha misericórdia. Ensina, Senhor, o teu povo. Ensina, meu Pai, os que estão em sofrimento, os que estão aí, Senhor, sendo conduzidos pela preocupação por caminhos maus de destruição. Ensina-nos a esperar no Senhor. Ensina-nos a ter paciência. Ensina-nos, ó Deus, porque fé nós temos. O que nos falta é paciência. O ser humano não tem paciência para esperar a sua vontade, para esperar o trabalhar do Senhor. Muitos têm o Senhor como um tardio, mas o Senhor chega na hora certa. É a falta de paciência que não nos deixa esperar, que faz nós tomarmos decisões e fazermos escolha, que só nos leva, Senhor, para o caminho mau, para o sofrimento, para as perdas, para os prejuízos. Olha quantas decisões e quantas escolhas nós já fizemos, sem a direção do Senhor, achando que estávamos certos, achando que ia dar tudo certo e não deu, deu errado. Foram prejuízos que nós colhemos. Pai, tenha misericórdia, estenda as suas mãos e alcance, Pai. Olha o povo brasileiro que está sofrendo. Olha os que habitam na face da terra, os países, Pai. Olha para
continentes da face da terra. Olha quanta gente em sofrimento. São mais de 8 bilhões de pessoas passando fome, doente, enfermo, em tratamento, morrendo, sofrendo, em angústia, em tribulação. Que a mão do Senhor possa alcançar, ó Deus. Alcance, meu Pai, através da sua misericórdia. Olha para a minha casa, olha para a minha família. Olha para nós, ó Deus. Olha para aqueles que estão aí, Senhor, já com os sintomas físicos da ansiedade. São as palpitações, falta de ar, tremores, sudorese, náuseas, tontura, tensão muscular, além de tantos outros problemas gastrointestinal, como diarreia, constipação, a sensação de desconforto e dor no peito. Isso são sintomas, Pai, da ansiedade. Até criança se queixando, que está com dor no coração, que está com dor nas costas, que está com dor na perna, no braço, no abdômen, na cabeça. A ansiedade também causa sintomas mentais. A inquietação, a dificuldade de concentração, problemas cardiovascular, respiratório. Olha quantas pessoas, Pai, em sofrimento. A irritabilidade, a insônia e a falta de concentração. As dificuldades, Pai, que as pessoas estão aí sofrendo. Tudo causado por meio da preocupação e levado até a ansiedade. Olha quantos, Pai, que não sabem agora como lidar com estes problemas. Olha quantas pessoas, Pai, que estão em sofrimento. Que a mão do Senhor possa alcançar os milhares e milhares, os doentes, os enfermos, os que estão em tratamento, os que estão acamados, afastados do trabalho, afastados da sua vida normal. Que a mão do Senhor, a Deus, possa ter misericórdia. Quantos que por causa de todos esses transtornos, esses males, caíram aí, Senhor, nas drogas. É a causa da vida que levam, Senhor. Começam a viver vazio na alma, querem preencher com alguma coisa, mas não preenche da maneira certa. E o inimigo, aproveitando a fraqueza, arrasta muito para o alcoolismo, outro para a prostituição, outro para as drogas. Olha, são milhares e milhares que estão aí nas sarjetas, moradores de rua, Senhor, que abandonaram o próprio lar para viver esta vida desgraçada, em contentamento na alma, o vazio que não é preenchido, a dor que não aparece nos exames, a dor que não é tirada com medicamento, não é remédio que cura, e por isso tem muitas vidas aí, Pai. Vidas totalmente destruídas. Os médicos procuram e não encontram. Porque deixou de ser, meu Pai, apenas uma preocupação natural. Mexeu com as emoções, com o cérebro, atingiu a alma, porque tudo está ligado. E poucos têm este conhecimento, Senhor, poucos estudam, poucos buscam a compreender, poucos buscam a ter conhecimento. Por isso estão aí, Senhor, entregue na mão dos médicos. Entregue, Senhor,
Há tratamentos prolongados com ansiolíticos, antidepressivos e muitas outras drogas que são usadas. Olha quantos, meu Deus, em tratamentos, a ponto, Senhor, de tomarem remédios tão fortes, já a ponto de ser atingidos, Senhor, tão terrivelmente, que estão aí, ó Deus, inválidos em cima de uma cama, inválidos, ó Deus, sem vontade, sem prazer de viver, totalmente, Senhor, longe da família, porque se afastaram, longe da sua presença, que pode dar conforto, consolo, pode ajudar, pode auxiliar, pode cuidar, pode zelar, meu Deus. Olha quantas pessoas, Pai, que precisam urgentemente, Pai, ser alcançado pelas mãos divinas do Senhor. Mãos que cura, mãos, ó Deus, que saram. Quantas pessoas que precisam ser saradas, serem curadas. Olha pessoas, ó Deus, que vivem trancadas em quartos escuros, já não saem mais, já não vivem mais. E tem trazido a Deus transtorno e muita preocupação para a família. Que a mão do Senhor possa alcançar, meu Deus. Possa alcançar, ó Pai, os milhares e milhares de pessoas, de vidas, que estão aí, Senhor, necessitando, precisando da ajuda divina, do socorro divino. Davi, ele disse: cordéis da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Eu me vi em aperto e tristeza, mas neste momento eu clamei ao Senhor pelo socorro. Eu pedi ao Senhor: Senhor, livra a minha alma. Ele não pediu ao Senhor que livrasse da dor. O sofrimento não era apenas no corpo físico, mas na alma. Livra, Senhor, a minha alma da morte. E ali estavam as mãos do Senhor estendidas desde os altos céus, para socorrê-lo, Pai, para livrá-lo, para cuidá-lo. Nós entregamos, Pai, as vidas que estão aí, Senhor, precisando, meu Deus, deste socorro urgente. Toma nas suas mãos cada lar, cada família, cada inscrito do canal, os pedidos, nomes de pessoas que estão aí nos pedidos de oração. Alcance, meu Deus, os jovens, as crianças, os idosos, famílias inteiras. Olha para o povo brasileiro, Pai, os que estão desempregados, os que estão doentes, os que estão aí vivendo, Senhor, de uma ajuda do governo, de um benefício. Os que não recebem benefício nenhum, que vivem de favores, que não aguentam mais, ó Deus, tanta humilhação até para comer. Olha quantas pessoas, Pai, que estão como Davi, pedindo: venha depressa, Senhor, antes que eu pereça. Socorre, meu Deus. Socorre, meu Pai. Socorre, Senhor, na necessidade, socorre no sofrimento, na aflição, no desespero, na angústia, socorre a cada vida. Socorre, meu Pai, este casal, estes pais, esses filhos, esses presos, presidiários, os detentos, as crianças. Socorre, meu Pai.
Olha para o povo brasileiro, olha para as autoridades brasileiras também, Senhor, que são os maiores responsáveis pela uma boa parte da desgraça do nosso país. Que o Senhor possa tomar em suas mãos, Pai. O Senhor sabe o que fazer. O Senhor diz, o próprio Paulo escreveu, olha, as preocupações e as ansiedades apresentam a Deus. Que sejam apresentados a Deus através das petições e das orações. É o que nós estamos fazendo neste momento, colocando tudo nas suas mãos, Pai, para que o Senhor possa cuidar e fazer o melhor por cada um de nós. É o nosso pedido e a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Você que orou conosco, você que vai ouvir esta oração do começo ao fim, você que ouviu, acompanhou aí desde o comecinho até o final, que Deus abençoe você. Levante as mãos, respira fundo e diga graças a Deus. Acredite, creia, confie. Que Deus conhece as tuas necessidades, que Ele é o Deus provedor e que se você confiar nele, Ele não vai deixar faltar nada. Agora pare de se estressar, de se matar, de buscar com tanto desespero, nunca se conformando com nada, sempre aí preocupado, se jogando nas mãos da ansiedade que só leva à destruição, à morte. Se conforme com o que Deus tem dado. Peça a Deus. Acalma meu coração, Senhor. Me ajuda a se conformar com o que eu tenho. Eu tenho saúde, eu tenho vida. Eu posso levantar todo dia de manhã e trabalhar. Será que você só vai reconhecer todos esses benefícios que você tem quando você perder a saúde, como muitos que estão aí estressados, exaustos, esgotados, lutam tanto, trabalham tanto e nunca se conformam com o que tem? Aí eu quero uma casa. Deus te dá força, dá graça, e você tem uma casa melhor do que você pensou em ter. Mas não tá bom, porque você tá olhando lá para o outro que tá lá na frente. Não, ele tem uma casa melhor, eu quero uma casa igual a dele. E é isto. É esse o caminho mau. Quanto mais tem, mais quer. Tem pessoas que não granjeiam para adquirir. Tem pessoas que estão aí, ó, aplicando golpe, roubando, tirando dos outros. Nós vemos aí político, nós vemos aí nas empresas, as quadrilhas dentro das empresas, roubando seus próprios patrões e achando que estão certo. Nós vemos quadrilhas dentro das igrejas, no meio evangélico, todo mundo tirando dos outros, como se fosse uma coisa normal. Enriquecer nas custas dos outros é fácil, né? É fácil. É só de usar de engano e de mentira. É o que nós vemos hoje. As pessoas não se conformam com o que têm. Por isso você está estressado, esgotado, exausto. Vamos agradecer a Deus, vamos ser mais grato a Deus pela vida. Vamos ser mais grato a Deus pela saúde. Vamos ser mais grato a Deus pela família que nós temos. Tem pessoas que estão descontentes até com a família. Descontente no casamento, casam 1, 2, 3, 4 vezes, nunca dá certo, porque nunca se contenta com o que tem, está sempre querendo dos outros, está sempre querendo aquilo que não é para você, por isso o teu fardo está pesado, por isso você está sofrendo, por isso você tem sofrido e chorado. Davi quis o que não era para ele, não se contentou com o que tinha. O Senhor levantou ele como rei, deu toda a riqueza, deu tudo na mão dele, deu uma nação, deu um povo. Ele não estava contente com o que está. As vitórias estavam chegando e ele não estava contente, ele queria o que era dos outros.
E olha o sofrimento, hein? A espada ficou para sempre na casa dele. E tem muita gente que está assim. Está olhando do terraço, que é a casa do vizinho, que é o que o vizinho tem, que é o que o irmão tem, que é que o pai tem, que é que o fulano tem, que o patrão tem. Vamos ser mais gratos ao nosso Deus. Vamos ser mais conscientes. Vamos pôr o nosso pé em lugar que seja seguro para nós. Vamos ser mais gratos a Deus. Que Deus possa abençoar a todos. Reflita. Reflita. Não fique somente em nos ouvir. Abre a Bíblia. Busque. Busque na Bíblia. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Peça ao Senhor, eu quero compreender, Senhor. Quero compreender a sua palavra. Eu quero viver uma vida melhor. Desde criança é só sofrimento, é só decepção. É só tristeza, só perdas, prejuízos. Eu quero ter uma vida melhor. Deus vai te conduzir por caminhos bons. Ele promete lá em Isaías, eu irei diante de vós, endireitarei os vossos caminhos tortos. Despedaçarei as portas de bronze, as trancas de ferro, mostrarei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o teu Deus. O Deus que te chamou pelo teu nome, o Deus que te escolheu. É promessa de Deus. Então reflita, medita na palavra de Deus. Ore também, busque a Deus, peça para Ele. Me ajuda, Senhor, me ensina a colocar as preocupações e as ansiedades nas tuas mãos e crer e confiar que o Senhor vai cuidar de tudo. Que eu posso deitar e dormir tranquilo, que eu posso viver os meus dias de vida aqui na terra com mais tranquilidade, com sabedoria, desfrutando o melhor que o Senhor tem para nós. Certo, meus amados? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos ficando por aqui. Curta, compartilhe, se inscreva, acione o sininho, deixe o seu pedido de oração aí na parte dos comentários, né? Da cidade onde você está falando. Se comunique conosco. Deixa aí qual a cidade que você nos ouve. Se você tem orado conosco, se você tem tomado proveito de tudo que você tem ouvido, se as orações que nós temos feito por você, pela sua família, tem te ajudado a alcançar as bênçãos de Deus. E vamos continuar nesta fé, orando e buscando ao Senhor, orando e clamando, orando e pedindo, e nas nossas petições e nas nossas orações, apresentando ao Senhor as nossas preocupações, as nossas necessidades e as nossas ansiedades. Ele vai cuidar de tudo. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton e de toda a equipe da família Rodrigues. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, onde estaremos aí mais uma vez orando. E vamos continuar orando pelos que vivem na preocupação e na ansiedade. Ore conosco, busque a Deus, clame ao Senhor. E Ele vai nos mostrar o melhor caminho que devemos andar. Deus abençoe.